Estamos de volta e para falar de um assunto sério que é a febre amarela. O estado de São Paulo é considerado área de risco e aqui na nossa região tem uma suspeita sendo investigada. A assessoria de imprensa da Santa Casa de Votuporanga informou agora há pouco, por meio de nota, que um paciente ficou internado por 17 dias com suspeita de febre amarela e que infelizmente essa pessoa morreu no sábado. A nota diz ainda que o hospital não está autorizado a divulgar a causa da morte, nem o nome do paciente e também a cidade onde ele morava. Destacou também que a vigilância epidemiológica foi notificada do caso e aguarda o resultado do exame que foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz. Vamos agora de previsão do tempo. Essas imagens foram gravadas por volta das 4 da tarde aqui no centro da cidade. O sol até tentou aí sair durante o dia, né? Ficou bem fraco por conta do tempo nublado. A temperatura vai cair um pouco mais agora à noite, sendo que a mínima deve ser de 23 graus com previsão de chuva. Amanhã o tempo deve ser bem parecido com o de hoje, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, e as temperaturas indo de 20 a 32 graus. E desde o início desta edição do TV Jornal, você já percebeu que estamos com novidades aqui no cenário, né? E também durante todo o dia já deve ter percebido aí a mudança na programação que está acontecendo desde cedo. Pois é, o TV Jornal está de cara nova, em alta definição, completamente reformulado. Estamos em uma nova fase para chegar aí na sua casa com mais qualidade de imagens e som. O cenário que por anos você acostumou ver aí na sua casa, aquele com fundo azul e grades pratas, já não está mais no ar. A partir de hoje, o TV Jornal está de cara nova. O antigo deu espaço ao novo, a tecnologia, a modernidade. Como você já percebeu, agora temos muito mais cores e um espaço renovado. Foi um projeto muito bacana, na verdade ele foi criado em conjunto com o Bruno, né? Em conjunto com a TV. A gente pensou que fizesse um estúdio assim, bem versátil, um fundo bem neutro. Foi uma coisa que, assim, para os telespectadores ficasse bonito de se ver no jornal. E para desenvolver esse tipo de cenário, nós sentamos, estudamos referências de outras emissoras, referências de cor, né? Até a questão do uso do LED também, do LED colorido, né? do cenário foi estudado, foi visto uma forma que esse LED influenciasse no cenário e que ornasse com as cores da própria TV. Então, para mim, foi muito bom participar disso, foi ótimo. Agora, além dos programas, o TV Jornal também está em alta definição, um telejornal ainda mais dinâmico. Ficou realmente um cenário fantástico, equiparado a qualquer grande emissora do Brasil, né? E a gente fica muito contente com isso, porque não é qualquer empresa que faz um trabalho assim. E realmente a Imagem fez um trabalho fantástico. Eu aproveito também para agradecer a diretoria da FREV, da Fundação Rádio Educacional, na pessoa do Dr. Celso e os demais diretores, que nos deram todo o apoio para que isso se realizasse. E também aos nossos profissionais aqui da rádio e da TV, né, que sempre deram muito apoio a toda iniciativa que a gente faz e fez, né, e ocasionando aí o melhor para o nosso telespectador, para o nosso rádio ouvinte. Mas, muito além de mudanças só no cenário, a programação da TV Unifev também começou a semana diferente, com novidades. Mais oportunidades para você curtir cada atração e, para isso, já estamos no ar por mais tempo. A partir de hoje, então, a gente começa com, diariamente, 2h30 no período da manhã, das 7h30 às 10h, depois das 12h às 14h, e depois à noite, das 7h da noite até às 23h15, até 11h15. Na verdade, o horário nobre da televisão. Isso totaliza mais de 8 horas de programação, quase 9 horas de programação. E no final de semana também a gente vai ter uma programação diferenciada. Nós vamos, no sábado, entrar no ar às 12h e vamos até às 21h. Isso quando não tiver futebol. Se o futebol acontecer no sábado, estende mais 2 horas de programação. Mas o sábado será um dia de estreia de tudo que foi produzido ao longo da semana, todos os programas. E o domingo a gente reprisa isso, só que em horário diferente, começando às 7h da manhã, com notícias do campo, em seguida a transmissão da Santa Missa, da Catedral, e depois a gente vai até às 17h, isso também quando não tiver futebol. Mas dá para observar que nós vamos estar mais tempo com o nosso telespectador e oferecer diferentes horários para que ele possa assistir o programa. No sábado, no domingo ou durante a semana. As reprises
dos programas será um dia no período da manhã, num outro dia da semana no período da tarde e um outro dia à noite. De forma que as pessoas possam dizer, olha, eu não assisto de manhã ou à tarde, mas posso assistir à noite e assim por diante. E a gente espera, claro, que você tenha curtido bastante essas novidades. No fim de semana, a programação da TV Unifev também foi repaginada. A partir desse sábado, a gente entra ao ar ao meio-dia. No domingo, mais tempo com você também, a partir das 7 da manhã. E você sempre é muito bem-vindo aqui no TV O Jornal. Nessa nova fase que estamos entrando, será ainda mais. Queremos que você participe diretamente da nossa programação, enviando vídeos no WhatsApp, sugestões de reportagem, enfim, fazendo parte também da nossa redação. O nosso WhatsApp você já sabe, é o 17 99624 9295. E o nosso Facebook é o facebook.com/TV Unifev. Agora quem tem uma dica, uma orientação para você, somos nós. E essa vai para os universitários que estão pensando aí em tentar o FIES, que é aquele programa de financiamento estudantil. É que as inscrições começaram hoje e já terminam na semana que vem. Olá, Wender. É bom o pessoal ficar atento para não perder o prazo. O FIES oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. E esse ano tem novidade. Os candidatos com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa vão pagar durante o curso uma taxa de coparticipação. Já o PFIES é uma opção para aqueles candidatos com renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos. Nesse caso, o financiamento é feito pelo banco. Lembrando que para se candidatar ao FIES é preciso ter feito o Enem. É com você, Wender. Obrigado, Angélica. Para se candidatar, os candidatos devem acessar o site FIES Seleção, tudo junto, sem acento, sem cedilha, .mec.gov.br. Os resultados serão publicados já no dia 5 de março. E os alunos que foram aprovados na primeira chamada do ProUni têm até sexta-feira para comprovar os dados que informaram aí na hora da inscrição. A confirmação das informações é requisito para garantir a vaga e deve ser feita na universidade onde o candidato vai estudar. Os dados que devem ser comprovados dizem respeito ao cadastro e à renda, tanto do candidato quanto da família, e a prova de residência, entre outros. E a seguir, Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifev voltou ao atendimento hoje. O espaço é destinado para os votuporanguenses que precisam de orientações quanto à justiça, e o serviço é gratuito. E ainda vamos ver por que é importante ficar de olho na balança do mercado do açougue. Até já! Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Segunda-feira movimentada na Câmara de Vereadores. Parlamentares vão decidir daqui a pouco se aceitam ou não as representações feitas contra Harry Ketvinkel e Ali. Eu estou tranquilo quanto à votação, porque eu entendo que a lei está me amparando. Quem tem que apurar isso é a própria OAB. Tanto é que alguns despachos juízes, no próprio processo, comunica a própria OAB para rever questões de impedimentos ou incompatibilidades. Tem novidades na TV Unifev e principalmente no TVU Jornal. Agora estamos em alta definição e com um novo cenário. Tudo pensado para levar até você um telejornal ainda mais dinâmico. Balança falsificada. O consumidor deve ficar atento ao peso informado na balança para não sair no prejuízo. Por isso, o IPEM, que faz diversos tipos de fiscalização, está de olho. Estamos no ar nesta segunda-feira, que ficou praticamente nublada o dia todo. Olá, boa noite. A sessão na Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga já começou. E o primeiro assunto do dia são as representações feitas contra os vereadores Harry e Ali. Os parlamentares vão decidir daqui a pouco se as representações protocoladas serão aceitas. A representação contra o vereador Harry Ketvinkel, que é do PTC, foi protocolada no dia 8 de fevereiro. 4 eleitores pedem a cassação do parlamentar, alegando, entre outros motivos, que ele não podia advogar enquanto era membro da mesa diretora. Harry atuava como primeiro secretário da mesa diretora até o início deste ano. Já a representação contra o vereador Ali, que é do PV, foi feita na quarta-feira passada. 2 votuporanguenses disseram na denúncia que Ali infringiu a lei, já que o filho dele venceu uma licitação de castração da prefeitura.
Segundo a denúncia, parentes de um parlamentar não podem prestar serviços ao poder público enquanto ele estiver servindo à Câmara. As duas representações já foram lidas pela Comissão de Ética e agora será apresentada aos vereadores. Se a maioria simples votar pela admissibilidade, o processo continua na Câmara, tendo que ser finalizado dentro de 90 dias. Nesse caso, o parlamentar apresentará a defesa. Feito todo o levantamento, o processo volta para o plenário, quando os parlamentares decidem ou não pela cassação. Para o vereador ser cassado nesta fase, são necessários, pelo menos, o sim de 2/3 dos parlamentares. Lembrando que o presidente da Câmara, Osmar Ferrari, não vota hoje, assim como o Reri não vota na representação dele e nem o Ali na dele. Então a maioria simples é de 7 votos, já que só 13 vereadores vão votar em cada processo. A Comissão de Ética é formada pelos vereadores Daniel Davi, do PV, Leonardo Brigagão, do PTC e Antônio Carlos Francisco, do Solidariedade, que substituiu o Ali, que era da comissão e precisou sair por conta aí da representação. Mais cedo, o vereador Reri comentou sobre a representação e também a expectativa para a votação que começa daqui a pouquinho. Vamos ver o que ele falou. Eles estão alegando que eu, enquanto vereador, compunha a mesa diretora e que isso seria impedido, mas um impedimento da OAB e não da Câmara de Vereadores, e que eu teria divulgado em uma das ações contra a Prefeitura. De fato, possíveis impedimentos ou incompatibilidades por exercer o cargo da mesa e ser advogado, não é o local específico, a Câmara de Vereadores, que vai apurar isso. Quem tem que apurar isso é a própria OAB. Tanto é que em despacho, alguns despachos, juízes, no próprio processo, comunica a própria OAB para rever questões de impedimentos ou incompatibilidades, que são punidas, inclusive, com advertência pela própria OAB. Nada justificaria uma cassação. O vereador Dr. Ali nos enviou um vídeo e disse que não fez nada que infrinja a lei. Vamos ver. Eu estou tranquilo quanto à votação, porque eu entendo que a lei está me amparando e eu estou bem à vontade, seja o que Deus quiser. E além da votação e das duas representações, a sessão de hoje ainda vai ter projetos para serem avaliados pelos vereadores. Pelo menos 5 estão na pauta do dia. O único de parlamentar é do Chandelle. O projeto trata sobre acessibilidade, obrigando os estabelecimentos comerciais e bancários com área acima de 500 metros a disponibilizarem cadeiras de rodas aos consumidores que têm deficiência física ou mobilidade reduzida. Estão ainda em pauta o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar mais de R$12 mil para a Associação de Reabilitação da Criança Deficiente em Rio Preto. Atualmente, 23 crianças precisam do atendimento. Tem ainda a criação da CIPA, a Comissão de Prevenções de Acidentes na Administração Direta e Autárquica. O projeto que deixa liberado que veículos que tenham menos de 20 anos de uso possam ser utilizados para transporte escolar. E, por fim, uma lei municipal referente à carga horária de alguns cargos públicos da área pedagógica. A sessão na íntegra a gente vai transmitir amanhã às 7h30 da noite aqui na TV Unifev. Vai ao ar logo depois do TV Jornal, segunda edição. Vamos mudar de assunto, falar aí da primeira parte do Complexo Poliesportivo da Unifev, que foi inaugurado na sexta-feira. Esta primeira parte é destinada aos alunos da educação infantil do Colégio Unifev, que além aí da piscina aquecida, já a partir dessa semana, os alunos vão poder usufruir do vestiário, dos banheiros, da área de convivência, entre outros ambientes, durante as aulas de natação e atividades que serão promovidas no local. A segunda parte deve ser inaugurada ainda esse semestre. A Fundação Educacional de Votuporanga investiu cerca aí de R$3,5 milhões nessa obra. E os cursos de pós-graduação em Engenharia e Estruturas e Engenharia de Segurança do Trabalho da Unifev vão promover amanhã o segundo Fórum de Engenharia e Arquitetura da instituição. O evento é direcionado aos alunos e aos profissionais da área. As inscrições podem ser feitas lá no site da Unifev. O encontro vai receber o gerente da unidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rio Preto e o gerente de projetos especiais de tecnologia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Eles vão falar sobre o tema Atualidades no Mercado de Trabalho para Arquitetos e Engenheiros. E no próximo bloco, vamos ver como fica o tempo agora à noite em Votuporanga e também a previsão para amanhã. E ainda você vai ver as mudanças que a TV Unifev preparou para você e que já entraram no ar hoje. Entre elas, o novo cenário do TV Jornal. A gente já volta.
As vagas abertas pela indústria de transformação paulista no primeiro mês deste ano foram quase 4 vezes superiores à média registrada nos meses de janeiro nos 5 anos anteriores. O saldo de admissões foi de mais de 10 mil empregos, enquanto a média nesse período de 2005 a 2017 havia atingido 2,8 mil. Esse foi o melhor desempenho já obtido em um mês de janeiro desde 2012, segundo a Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. E o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifev voltou ao atendimento hoje. Esse é mais um importante serviço oferecido pela instituição por meio do Programa de Responsabilidade Social e que é voltado para a comunidade. A Yasmin tem as informações para a gente. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. É um serviço muito importante mesmo, viu? Em 2017 foram cerca de 200 atendimentos oferecidos. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifev fica na cidade universitária e oferece orientações civis e penais à população de graça por meio do projeto Tira Dúvidas. As consultas são realizadas por professores e alunos da graduação de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 10h30, depois das 11h30 à 1h30 da tarde, por fim das 5 da tarde às 7 da noite. Qualquer pessoa pode receber as orientações, mas a gente lembra que o projeto é destinado à população carente que não tem como bancar as despesas processuais. Por isso, quem vai no núcleo é encaminhado para um processo de triagem para comprovar que não tem condições mesmo de contratar um advogado e ainda para ver se o caso, o pedido, é viável juridicamente. Wender. Obrigado, Yasmin. Você viu que aí que é uma oportunidade bem interessante e que pode te ajudar na hora que você precisar, né? Outras informações você consegue pelo telefone 17 3422 2828. E para dar mais transparência à composição do preço final dos combustíveis, a partir de hoje a Petrobras passa a divulgar o preço médio do litro da gasolina e do diesel nas refinarias e também terminais do Brasil, sem incluir os tributos. Os valores estarão disponíveis no site da estatal. Com o reajuste previsto para entrar em vigor amanhã, o preço médio do litro da gasolina será de R$ 1,51 e do litro do diesel R$ 1,73. O valor médio nacional considera os preços à vista, sem encargos, praticados nos diversos pontos de venda em todo o território brasileiro. Como a legislação garante aí a liberdade de preço no mercado, as revisões de preços feitas pela Petrobras podem ou não se refletir no preço final ao consumidor, de acordo com os repasses feitos por outros integrantes aí da cadeia de combustíveis e derivados. Você já se questionou ou tentou verificar se a balança do mercado, da feira, do açougue, aparentemente estava funcionando certinho? Muitas vezes tem gente que fica na dúvida se realmente o quilo é realmente aquele que foi informado, se está levando o que pagou. E para evitar prejuízos ao consumidor, o IPEM está sempre de olho e fiscalizando essas balanças. Quem compra produto por peso medido na hora costuma confiar na balança. Confio, eu confio. Não deveria, mas confio. Nunca, devia. Eu confio. Mas tem quem desconfie. Dou uma conferida, assim, porque às vezes pode dar algum problema, né? Então eu confiro, sim. As balanças de hoje são mais difíceis de serem burladas. Elas têm que sair de fábrica com o selo do Inmetro. Mesmo assim, não é raro ver equipamentos sendo usados de maneira incorreta. Esta aqui, por exemplo, está sobre uma superfície inclinada. O certo seria assim, em cima de uma superfície plana. Quando a balança está vazia, o peso tem que marcar 0. Alexandre é cuidadoso com a que usa na feira. A gente coloca ela todo dia no nível, né? A bolinha fica bem no centrinho da marcação, ela zerou, trabalhar certinho, não tem igual. As balanças reprovadas têm de ser consertadas e depois passar por nova avaliação. Equipamentos falsificados são apreendidos. Só no estado de São Paulo, mais de 1.100 balanças foram retiradas de circulação desde 2012. Muitas são importadas ilegalmente. Essas duas balanças aqui são falsificadas e foram apreendidas pelo IPEM. E o pior é que muitas vezes o comerciante adquire um produto irregular como esses aqui sem nem saber. Por isso é sempre importante comprar equipamentos com nota fiscal brasileira, selo do Inmetro e desconfiar de preços muito baixos. Ele sempre tem que ter um peso padrão que ele confie, ok? E ele fazer. E também a comparação com outras balanças. Normalmente uma balança não vive sozinha, né? Ela tem sempre
outra perto. Havendo uma diferença, ele vai buscar qual que é a que está correta. E mais do que isso, ele tem que ter um plano de manutenção. Se você ficar na dúvida, pode ligar no IPEM Rio Preto e registrar sua queixa. Eles que atendem aqui em Votuporanga. O telefone é o 17 3218 3022. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a reforma da Previdência é prioridade número 1, mesmo com a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Assinado na sexta-feira por Temer, o decreto de intervenção na segurança do Rio está sendo votado pelo plenário na Câmara dos Deputados neste momento. Caso o Congresso Nacional aprove a intervenção, fica impedido pela Constituição Federal de aprovar quaisquer propostas de emenda à Constituição, como é o caso da reforma da Previdência, enquanto a intervenção vigorar. A ideia, então, do governo, conforme explicou Meirelles, é interromper a intervenção federal, substituindo ela por um decreto do governo capaz de manter a estrutura colocada pelo Exército e, depois de votada a reforma, retomar a intervenção aí federal. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso site, tvunifev.com.br. Continue ligadinho aí na nossa programação. Já a seguir, você assiste o programa Meio de Campo. Até amanhã. Tchau, tchau.